Olá pessoal, tudo bem? Eu vou ensinar neste vídeo como utilizar uma ferramenta específica que tem no Excel 2016 para a criação de histogramas. Então nós vamos criar um histograma como este daqui. Na verdade, neste vídeo eu vou ensinar 4 exemplos, tá? Então são 4 exemplos diferentes para vocês aprenderem todas as formas de utilizar e configurar essa ferramenta. A ferramenta que eu estou me referindo é acessível por meio do menu Inserir. Aí a gente clica aqui em histogramas. Tá? Então, a gente vai ver que é uma ferramenta super fácil, mas que tem várias opções de configuração. Primeiro, a gente vai trabalhar com esses dados aqui, em que a gente tem para vários respondentes de um questionário a idade com uma casa decimal de precisão e a renda em salários mínimos. E o primeiro histograma que nós vamos fazer é este aqui, em que a gente tem aqui no eixo X as categorias ou as faixas etárias e as barras representam quantos respondentes eu tenho em cada uma dessas categorias. Muito bem, então para a gente começar, eu vou apagar o histograma que está aqui na tela. Então vamos apagar e começar do zero. O primeiro passo é nós selecionarmos os dados. Então a gente clica aqui em idade, vou apertar Ctrl Shift para baixo, dele seleciona todos os dados. A gente está vendo aqui que tem 391 dados. Vou voltar lá em cima. E nós vamos agora em Inserir histograma. E a ferramenta funciona simples assim. Rapidamente nós já temos um histograma construído. Agora a gente precisa configurar o histograma. A primeira configuração que eu quero fazer é o título. Então vamos colocar um título representativo. Então a gente vai colocar idade dos respondentes. E a próxima configuração que eu queria trabalhar é esse eixo aqui, porque esse eixo representa os intervalos que o Excel vai utilizar para contar as ocorrências. Então, olhando aqui, o Excel deve utilizar alguma estatística para determinar esses intervalos automaticamente e não fica muito legal. Porque aqui está de 14,9 a 21,8, 21,8 a 28,7. Às vezes esse intervalo não está do jeito que a gente queria. Então vamos supor que eu queira que a largura desse intervalo seja fixa e igual a 5 anos. Ou seja, ele vai contar quantos respondentes eu tenho de 5 em 5 anos. Vamos fazer isso. Então primeiro eu clico aqui no gráfico, clico nesse botãozinho de mais, aí aqui no eixos tem essa setinha, aí a gente clica em mais opções de eixos. Aí vão aparecer aqui as opções. Uma coisa que pode acontecer com vocês, que é um problema no Excel em português, não sei se nas outras línguas acontece isso, é que essa opção, essa caixa de opções, ela aparece incompleta. Se vocês olharem aqui do lado, não tem tudo ainda. Eu precisaria arrastar, olha só, para aparecer as outras opções. No começo, quando eu comecei a utilizar essa ferramenta, eu não conseguia ver todas as opções e era por conta disso. Não sei se isso acontece com vocês, mas é só arrastar para a esquerda que daí aparece tudo. Bom, então o objetivo aqui é determinar a largura do compartimento, a largura dessas categorias. Então, em vez de colocar automático, a gente vem em largura do compartimento e informa aqui que é 5 e dá Enter. Então, o Excel agora vai utilizar uma largura fixa determinada por mim, de 5 anos. Só que ainda não ficou exatamente do jeito que eu quero, porque como o primeiro valor era 14,9, então de 5 em 5 anos vai ficar 14,9 a 19,9, 19,9 a 24,9. Então não está exatamente do jeito que eu quero. Eu quero que a primeira barrinha termine em 20 anos. Para fazer isso, a gente vem aqui na opção de estouro negativo e informa 20. O que o Excel faz com esse 20? Ele considera que 20 é o término do primeiro compartimento. Então ele vai colocar todas as idades que são menores ou iguais a 20 aqui. E aí nos compartimentos subsequentes ele vai aumentar de 5 em 5. Então agora está ficando do jeito que a gente quer. Muito bem, agora nós vamos trabalhar com o estouro do outro lado. Se a gente olhar aqui, tem algumas categorias, alguns compartimentos que estão sem nenhuma ocorrência. E aí só tem uma outra ocorrência lá na frente. Então seria interessante agrupar todas essas ocorrências aqui em uma única barra. Como que nós fazemos isso? Voltando aqui para as opções do eixo, a gente vem no estouro, só que agora do lado positivo,
e coloca, por exemplo, 80 anos, porque daí, a partir de 80 anos, ele vai colocar tudo numa mesma barrinha. Bom, aqui ele deu uma bagunçada um pouco no eixo, então a gente pode juntar um pouco para ele poder reajustar o eixo, tá? Agora a gente vai fazer só mais duas configurações mais breves. Primeiro de tudo, a gente vai clicar novamente aqui no mais e colocar os rótulos dos dados, para informar exatamente qual é a contagem que cada barra representa. A gente também poderia vir aqui nas opções de rótulos de dados e modificar a posição em que eles aparecem. Então, às vezes, eles podem estar aparecendo na extremidade interna, aqui embaixo, no centro, na base interna ou na extremidade externa, que é onde eu particularmente prefiro. A última configuração que a gente vai trabalhar agora é a largura dessas barras. Então, se eu clicar só uma vez em cima de uma dessas barras, vai aparecer já essa opção de largura do espaçamento. Então, aqui, se eu colocar 20%, ele aumenta a largura. Consequentemente, ele diminui a barra, a largura da barra. Porque aqui é a largura do espaçamento. Quanto maior esse valor, maior vai ser o espaçamento entre essas colunas. Tá ok? Bom, então assim a gente finaliza o primeiro exemplo. Como um segundo exemplo, agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa utilizando os dados de renda que estão expressos em salários mínimos. Então vamos selecionar todos os dados, vamos voltar lá para cima, e aí aqui embaixo a gente vai inserir o histograma. Então só vou dar uma redimensionada no histograma, tá? E a gente vê que já na configuração básica, o histograma já fica legal. Só que acontecem aqueles mesmos problemas. A categoria não está dividida do jeito que eu gostaria, tem esses valores aqui que a gente poderia agrupar numa mesma barra. Então vamos fazer isso novamente com esses dados de renda. Vamos então primeiramente colocar um título. Então renda, vamos colocar aqui salários mínimos. Então a renda está expressa em salários mínimos. Uma outra forma da gente abrir aquela caixa de configuração do eixo é simplesmente clicando duas vezes em cima do eixo. Aí a gente já entra aqui nessa caixa. Bom, para esse eixo a gente poderia utilizar, pelo que eu estou vendo aqui nos dados, também um intervalo fixo, uma largura fixa de 5 salários mínimos. Então a gente pode colocar o 5 aqui, dá Enter. E como valor mínimo, vamos colocar começando a partir de 5 salários mínimos. Então a gente vem aqui no estouro negativo, colocamos 5 salários mínimos. Então a primeira barra corta até os 5 salários mínimos e as demais barras vão crescendo de 5 em 5. E para finalizar, olhando aqui nos dados, pelo jeito seria interessante colocar um estouro do outro lado a partir de 60 salários mínimos. Então a gente vai colocar aqui um estouro a partir de 60, e aí a partir de 60 ele considera tudo numa mesma barra. A gente até poderia colocar 55, né, pela quantidade de ocorrências, né, porque lá para frente está ficando muito pouco, são muito poucas ocorrências, então compensa agrupar elas para o nosso gráfico ficar mais interessante. E assim a gente termina o segundo exemplo. Então aqui nós temos a ocorrência dos respondentes de acordo com as faixas salariais. Falta só a gente colocar também os rótulos de dados. E a gente pode também clicar duas vezes aqui e colocar 20% de espaçamento, né, entre as colunas. Então a gente termina o nosso segundo exemplo. Bom, agora nós vamos para os exemplos 3 e 4. Aí para esses exemplos nós vamos trabalhar com outros dados que estão aqui nessa aba. Lembrando que vocês podem baixar esse arquivo resolvido no link que está na descrição do vídeo. Bom, agora os nossos exemplos vão ser diferentes. Em vez de a gente utilizar aqui nos eixos intervalos, nós vamos utilizar categorias, né, como se fossem rótulos, e contabilizar os valores de acordo com os rótulos aqui embaixo. Tá? Então é uma outra lógica de histograma. Para isso nós vamos utilizar dados de vendas. Tá? Então vamos dar só uma olhada nos dados.
É como se eu estivesse puxando do sistema de informação da minha empresa todas as vendas realizadas. Então aqui eu tenho todos os códigos de vendas na primeira coluna. A unidade, né, como se eu tivesse várias filiais, 5 unidades. Né, então em qual unidade aquela venda foi realizada e o valor da venda. Essa coluna aqui a gente vai usar só no último exemplo, então por enquanto eu não vou explicar. Tá? Bom, este primeiro histograma que nós vamos fazer, ele totaliza as vendas por unidade. E o segundo histograma, ele conta quantas vendas foram feitas por unidade. Na verdade, para quem está seguindo o meu raciocínio, já percebeu que essa coluna conte serve para esse último exemplo. Tá? Muito bem, então vamos apagar os histogramas para a gente poder começar o exemplo. Para fazer o primeiro histograma, nós vamos selecionar agora duas colunas, a coluna unidade e a coluna valor venda. Vou selecionar todos os valores, são ao todo 174 registros, então vamos retornar lá para cima. E agora vamos em inserir histograma. Vocês vão perceber que quando ele insere o histograma, não vai estar exatamente da forma como a gente quer, da forma como eu mostrei para vocês agora mesmo. Porque ele, por padrão, ele vai utilizar esta coluna aqui e plotar um histograma dos valores de venda como se todos eles tivessem sido feitos pela mesma unidade. Então ele vai criar, mais uma vez, ele vai criar colunas com larguras que ele mesmo determina e seria um histograma parecido com o que a gente fez nos exemplos 1 e 2. Mas o que a gente quer é que aqui embaixo apareça os nomes das unidades. Para isso a gente clica duas vezes aqui no eixo e a configuração para isso é marcar por categoria. Então ele vai considerar por categoria quais são os diferentes valores que eu tenho aqui nessa primeira coluna. Ele vai identificar quantos valores diferentes eu tenho ali e contabilizar os valores de venda de acordo com essas categorias. Tá? Bom, agora vamos fechar aqui só para dar uma olhada no gráfico. Percebam que ele já fez todas as barras das vendas com relação às unidades. A gente pode colocar aqui o rótulo de dados. É interessante ter os dados aparecendo aqui para a gente ter uma noção melhor de qual valor cada uma dessas colunas representa. A gente pode colocar um título também, né? Vendas por unidade. E para finalizar, nós podemos também clicar duas vezes e colocar um pouco de espaçamento entre as colunas. E aí a gente finaliza o terceiro exemplo. Na verdade, esse exemplo foi bem fácil porque a gente utilizou várias configurações que nós já havíamos usado nos outros exemplos, com a única diferença que os dados são agrupados agora por categoria. Tá? E agora, para finalizar nosso último exemplo, nós vamos trabalhar com a contagem de vendas por unidade. Em vez de ser o valor total das vendas por unidade, a gente vai contar quantas vendas aconteceram em cada unidade. Para isso, a gente tem que selecionar a coluna unidade e essa coluna conte, que eu criei aqui só para a gente poder fazer esse histograma. Porque, basicamente, como aqui eu coloquei todos os valores 1, para cada vez que aparecer o nome da unidade, ele soma mais 1 na barrinha. Tá? Essa foi a lógica que eu utilizei. Então, nós vamos agora em inserir histograma. Opa, aqui, histograma. Ele vai aparecer um pouco bagunçado aqui inicialmente, porque todos os valores são 1. Então, ele não tem, digamos, larguras para separar os valores. Aí, nós vamos aqui em eixos, mais opções de eixos, e colocamos por categoria. Aí, ele já separa tudo por categoria, podemos colocar os rótulos de dados e a gente vê, por exemplo, que em São Paulo a gente tem 58 ocorrências de vendas, em Campinas 23 e assim por diante. E também temos aqui em cima os valores totais das vendas por unidade. Então, se a gente quiser só finalizar a configuração aqui desse gráfico, a gente pode colocar aqui quantidade de vendas por unidade. A gente pode clicar duas vezes e aumentar a largura. E outra configuração que eu acabei não falando ainda, a gente pode colocar o título dos eixos. Né? Então a gente pode clicar aqui no mais,
a gente pode colocar aqui na setinha de opções e colocar o eixo vertical principal, né? Esse eixo vertical principal a gente pode colocar aqui como quantidade de vendas, para indicar que realmente esse eixo está expresso em quantidades, tá? Quantas vendas aconteceram. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para explicar para vocês sobre essa ferramenta. Espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.